18 horas. Na semana passada, nós tivemos aqui o nosso primeiro contato com este texto que nós vamos começar a olhar mais de maneira parcelada a partir de agora, que foi o texto que narra a segunda pregação do apóstolo Pedro na história da era da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, que você encontra ali na segunda metade do capítulo 3. Então aqui nós temos mais uma pregação, a segunda pregação de um novo momento em que a igreja cristã se encontra. Afinal de contas, Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. E agora essa igreja começa a ganhar os seus primeiros membros debaixo da liderança apostólica. E aí o nosso foco principal na primeira exposição aqui desse texto ficou mais voltado a algumas virtudes que são vistas na vida do apóstolo Pedro, que são virtudes que devem nos inspirar, nós cristãos modernos, se quisermos também ser usados por Deus como Pedro certamente foi, ferramentas úteis nas mãos do Senhor. Nós vimos aqui por meio do texto que Pedro, ele não buscou atrair atenção para si mesmo, muito pelo contrário. A partir do momento que os olhos de uma multidão se voltaram para ele, a primeira coisa que Pedro faz é retirar a atenção de si mesmo e apontar para Cristo e para a palavra. E disso nós podemos aprender, nós devemos ser assim também, nós não devemos querer atrair atenção para nós mesmos, mas devemos querer refletir a luz de Cristo. O foco é o Senhor, o foco é a sua palavra e não a nós mesmos. Nunca foi sobre nós, né, como nós cantamos naqueles cânticos, inclusive na semana passada. Nós vimos também uma outra virtude altamente recomendada através da atitude de Pedro no seu sermão, onde Pedro ele não se comporta ali como alguém que tem temor dos homens, que tem medo da reação das pessoas. Pedro ele fala nesse seu sermão verdades que são inconvenientes, são verdades duras, que são ditas de acordo com alguém que, se estivesse buscando a aprovação das pessoas, não diriam aquelas coisas. Né? Pedro ele não amacia o seu discurso, ele não fica pensando, mas será que não é duro demais falar essas coisas? Não, Pedro fala as verdades que são duras porque elas precisam ser ditas e precisam ser compreendidas. E é justamente essa parte do sermão de Pedro, a parte das verdades duras que são ditas pelo apóstolo, que nós vamos analisar aqui nesta manhã de domingo. Na primeira parte deste seu sermão, um sermão que foi proporcionado por meio de um grande milagre que ocorre no início do capítulo 3, no início dessa história, Pedro agora ele vai entregar aos seus ouvintes uma má notícia. E ela está relatada aqui nos versos 11 a 15. Eu convido você a acompanhar a leitura comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Irmãos, nós sempre falamos aqui na igreja, algo que você provavelmente já escutou. Se você quer apresentar a boa notícia do Evangelho, se você quer pregar para alguém de que há salvação em Jesus, que você quer anunciar essa verdade que é tão importante para nós cristãos, não se esqueça de primeiro deixar claro que existe uma má notícia. A má notícia ela tem que ser compreendida.
Se você esteve aqui, por exemplo, na última entrevista com os novos membros, né? No mês passado nós tivemos esse privilégio de receber novos irmãos como membros da igreja, e eles passaram por aquela entrevista. Quando foi solicitado para que eles falassem o seu próprio entendimento sobre o Evangelho de maneira bastante rápida, você deve ter reparado que todos eles começaram falando das más notícias. Todos eles começaram falando de que o pecado é real, de que houve a queda da humanidade, de que existe essa má notícia, e é por causa dela que nós cremos no Evangelho, e é por causa desse entendimento da má notícia que nós abraçamos as boas notícias do Senhor. A má notícia, ela serve como aquele tecido escuro que é usado nas joalherias para expor as suas pedras preciosas. É aquele veludo preto que é estendido quando você coloca aqueles anéis de ouro, aqueles anéis com brilhante, para que aquilo fique vivo, as cores, o brilho das joias se tornem mais claras aos nossos olhos. Talvez agora faça sentido a imagem aqui da pregação de hoje. Ó, má notícia, mas tem uma cruz, a cruz não é uma boa notícia, não, mas ali a ideia de que a cruz se torna uma joia quando o preto, o escuro da má notícia está diante dos nossos olhos. A boa notícia da cruz do Senhor, do seu sacrifício, resplandece no momento que nós entendemos a má notícia. E esta parece ser a intenção do apóstolo Pedro neste momento. Apresentar sem rodeios, sem firulas, sem confetes, uma terrível notícia que paira sobre a vida dos seus ouvintes. E aí, na sequência, depois de que eles compreenderam, tiveram ciência da má notícia, Pedro possa então apresentar a beleza e o tesouro que há na salvação por meio de Cristo. A beleza e o tesouro que há na cruz, na morte de Jesus e também especialmente na sua ressurreição. Então essa má notícia aqui, ela está fundamentada em algumas verdades em relação ao próprio Deus. Algumas verdades em relação à pessoa do Senhor, aos seus atributos. Coisas que estão presentes aqui no texto de Atos 3. É preciso entender, primeiramente, quem Deus é. Para aí, então, depois, poder compreender quão grave é a notícia que o apóstolo está trazendo para eles nesse texto. E aqui os 3 pontos da pregação de hoje, eles são aspectos que fazem essa notícia de Pedro ser ruim. Ser uma notícia má. Os 3 pontos juntos aqui formam a terrível realidade de que essas pessoas ali se encontram. Mas são realidades que se estendem não só a eles ali, os ouvintes originais, mas a qualquer pessoa em qualquer lugar. Então os 2 primeiros pontos aqui são detalhes que falam acerca dos atributos de Deus. Aspectos que ressaltam quem Deus é. E aí o 3º ponto vem para nos fazer entender a nossa posição diante desse Deus. Quando nós entendemos o estado que nós nos encontramos diante de um ser que possui as características que nós vamos ver aqui por meio do texto, estas informações aliadas à minha posição diante de quem Deus é, a realidade disso pode se tornar uma terrível notícia aos nossos ouvidos. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso agora, mas eu creio que vocês vão entender com o decorrer da exposição. Então, queridos, o Evangelho é uma boa notícia, porque antes existe uma má notícia. Essa má notícia anterior precisa ser compreendida. E essa má notícia, ela é ruim, porque trata da nossa posição em relação a um Deus que intervém. O verso 11 e 12 aqui, Lucas está falando aqui daquele momento, logo depois do milagre ter acontecido, né? Ele diz ali que enquanto aquele homem que foi curado, era um coxo de nascença, era alguém que nunca havia caminhado com suas próprias pernas, havia sido curado de maneira instantânea por Deus. Este homem estava ao lado de Pedro e João. E aí todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado Salomão.
Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se nós, pelo nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito este homem andar? Então vamos recordar um pouquinho do cenário que está diante de nós neste momento. O capítulo 3 de Atos, ele inicia com a narrativa de um grande e incrível milagre que ocorreu em uma das portas de acesso ao templo dos judeus em Jerusalém. O texto conta a nós que um homem coxo de nascença, alguém que era incapaz de andar, estava mendigando em um dos acessos ao local do templo, que era chamado de Porta Formosa. E aí então, próximo das 3 horas da tarde, 2 dos apóstolos, Pedro e João, estavam indo em direção ao templo para realizar as suas orações. Eles passaram por este homem que estava ali no acesso, pedindo uma esmola. A resposta que Pedro dá a este homem enfermo, você pode ler ali no verso 6. Pedro lhe disse: Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E aí Pedro então estende a sua mão para o homem, que imediatamente dá um salto. Ele imediatamente é curado, é restaurado, a sua musculatura é fortalecida, os seus tendões, aquela perna atrofiada de alguém que é coxo de nascença se desenvolveu instantaneamente, de tal maneira que ele não precisou de fisioterapia, ele não precisou de reabilitação, ele saltou e saiu andando ali com os apóstolos. Este homem era uma figura conhecida naquele local. Era um rosto familiar para aquelas pessoas que frequentavam diariamente o templo para realizar as suas orações. E é por isso que agora nós vemos uma multidão de israelitas, todos admirados, perplexos, ansiosos ali, querendo saber o que havia acontecido com aquele homem que era um deficiente, que nasceu com deficiência. Como alguém que era incapaz de andar, que nunca havia dado um único passo sequer de maneira independente, está nesse momento saltando e andando normalmente. E aqui o milagre ele é fundamental na história. Não somente porque é algo incrível, não somente porque o milagre trouxe uma bênção indescritível para um homem que certamente sofria demais na sua vida. O milagre aqui ele é fundamental porque ele é a linha de partida para mais uma grande pregação apostólica. O milagre ele proporcionou este momento em que a atenção de uma multidão de pessoas está colocada na figura dos apóstolos, em especial ali na figura de Pedro. O milagre ele é parte fundamental na comunicação de uma má notícia que Pedro vai dizer a essas pessoas. O milagre que eles estavam vendo ali com seus próprios olhos, algo sobrenatural, algo inquestionável que havia acontecido ali, era a demonstração inequívoca da ação pessoal e direta de Deus na história. Ninguém conseguiria questionar aquilo. Ali era uma demonstração que Deus estava agindo, interferindo, mudando a vida daquele homem. Sim, o Deus da Bíblia, o Deus dos israelitas, o único e verdadeiro Deus é um Deus que intervém na história. É um Deus que interfere. É um Deus que interage. É um Deus que se relaciona. É um Deus que se revela aos homens. Eu sei que pode até parecer que é algo óbvio, especialmente por um povo que possui na sua própria história eventos grandiosos, demonstrações claras da ação de Deus interferindo na vida do seu povo. Isso está registrado nos seus livros. Isso estava registrado no Antigo Testamento, o cânon hebraico. Continha essas histórias eram contadas de geração a geração. E segundo a Escritura, a intervenção de Deus na vida humana, aquilo que nós podemos conhecer dela, começa lá na criação.
E desde então, Deus não parou de intervir. Seja falando, seja agindo, seja alterando, mudando, fazendo tudo aquilo que condiz com os seus próprios propósitos eternos. Se a Escritura, irmãos, é de fato a palavra de Deus, se ela é a revelação direta, então o Deus que intervém é real, ele existe. É o Deus de Noé, é o Deus de Moisés, é o Deus dos profetas, é o Deus de Jó, um homem que sofreu profundamente para poder aprender quem Deus é. Para poder finalmente dizer, hoje eu vi o Senhor com os meus olhos. Antes eu só conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de fato o Senhor. O Deus da Bíblia é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus de Davi, é o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias. O Deus de milhares de pessoas que foram levadas para o cativeiro. Pessoas que nós não conhecemos, pessoas anônimas, que foram sofrendo, mas ao mesmo tempo, eles eram consolados por Deus e pelas promessas de que um dia eles trariam aquele povo de volta. Se não eles mesmos, os seus filhos. Porque Deus prometeu que isso aconteceria. O Deus da Bíblia é o Deus de Daniel, um daqueles que foram levados cativos. E que no momento, quando ele percebeu que estava chegando a hora de Deus enviar o seu povo de volta, de Deus interferir, Daniel orou, Daniel confessou os seus pecados, os pecados do povo, e pediu para Deus agir conforme as suas promessas. Isso está lá em Daniel 9. Ele leu o profeta Jeremias, ele entende quantos anos haveria de ser o cativeiro. E quando ele percebeu que o cativeiro estava chegando ao fim, ele ora a Deus e pede, Senhor, intervém como o Senhor prometeu. E Deus assim o faz. E esse Deus, irmãos, o Deus que intervém, ele já ordenou. Ele já ordenou que um dia ele vai abençoar de maneira definitiva o seu povo. Para sempre. E essa bênção, ela iniciou lá no Éden, no momento que ele prometeu que enviaria um descendente da mulher. E desde então, tudo está caminhando para o seu eterno propósito. Esse é o Deus da história de Israel. Esse é um Deus que intervém, um Deus que é soberano. Ou seja, um Deus que faz tudo de acordo com a sua vontade. É o Deus dos israelitas. É o Deus do público que está ouvindo Pedro falar. Agora, por que então que Deus fez o milagre para lembrar algo ao seu povo que era tão claro por meio da sua própria história? Por que será que precisou do milagre para mostrar àquele povo todas essas verdades que eu citei aqui? E que eles sabiam muito bem. E aí nós temos que lembrar de que naquele momento da história aqui de Atos 3, na história recente deste povo, Deus havia ficado 400 anos em silêncio. 400 anos sem levantar um único profeta, sem revelar uma única nova palavra. E aí depois desses 400 anos de tempo, né, esse longo período, Deus então levantou um homem, um profeta, chamado João Batista. Mas ele foi rejeitado pela nação. Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos desse mesmo povo. E aí depois, Deus vem à terra. Deus vem. João Batista prepara o caminho para a vinda do próprio Deus, em carne e osso. E aí o Senhor fez diversos milagres e diversos sinais que apontam para quem Ele é. O Messias prometido, o Salvador dos homens. Mas o que aconteceu? Mais uma vez, foi rejeitado.
inclusive acusado de fazer sinais e milagres por poderes de demônios. Mas tudo isso tinha que acontecer. Era necessário. Agora Deus está mais uma vez agindo sobrenaturalmente por meio de mais um milagre. Ele está mais uma vez chamando a atenção do seu povo e lembrando de que Ele ainda é Deus e que Ele ainda intervém, que Ele está sempre pronto, sempre ativo, executando o seu plano redentor, soberano e Senhor. E isso tem que ficar muito claro, irmãos. A gente tem que entender isso se nós quisermos compreender a gravidade da má notícia. Deus, Ele não é um ser celestial que só se lamenta. Ele não está lá em cima apenas sendo solidário com o nosso sofrimento, mas sem jamais interferir na nossa história. Muitos creem na ideia de um Deus distante. Um Deus que está lá em cima. Está lá, em algum lugar, chorando com os homens, sofrendo junto com a humanidade, lamentando pelas misérias dos homens. Pobre Deus e pobre homens que acreditam em um Deus que é totalmente estranho às Escrituras. O relato bíblico, ele mostra de maneira muito clara que o único e verdadeiro Deus é um Deus que intervém, é um Deus que age, que faz tudo aquilo que lhe apraz, segundo os seus bons propósitos. E essa, irmãos, é a primeira informação importante que nós temos que ter bem claro para compreender de maneira poderosa quão grave é a má notícia presente aqui na pregação de Pedro. Em segundo lugar, irmãos, essa é uma má notícia porque trata do nosso relacionamento com um Deus que é poderoso. O milagre também aponta para essa realidade. A realidade do poder de Deus. Como que é possível alguém deficiente, desde o nascimento, começar do nada a andar? Como é possível um homem morto, sepultado há 4 dias, quando o seu corpo já cheirava mal, voltar à vida? Lembra da história de Lázaro? Uma coisa, irmãos, é Deus ter a capacidade de interferir na história humana. Eu mesmo posso interferir na história de uma pessoa que, por exemplo, está querendo se jogar de uma ponte. Se eu estiver ali perto, eu posso interferir nisso, tentar agarrá-la, tentar impedir que ela faça aquilo. Mas eu não tenho a capacidade de estar em todas as pontes, ao mesmo tempo, impedindo todas as pessoas de cometerem uma loucura. Se Deus tivesse a capacidade de interferir, mas Ele não tivesse poder para fazer cumprir a sua vontade, do que adiantaria? Quem é que esteve aqui na escola bíblica de quarta? Nós teríamos, irmãos, que crer no Deus do teísmo aberto, que foi explicado aqui. Um Deus que se compadece, um Deus que chora conosco, mas que não tem condições de fazer nada para mudar os rumos da história. Só que esse não é o Deus da Bíblia. Se você crê na Bíblia, você deve crer em um Deus que se revela como o grande El Shaddai. O que significa o termo El Shaddai? É Deus Todo-Poderoso. O verso 3 de Atos aqui diz assim, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, ele está ressaltando, Pedro está dizendo, olha, o Deus que eu estou falando é o Deus que a gente crê. É o Deus das Escrituras. E esse Deus glorificou o seu servo Jesus. Pedro enfatiza sobre quem ele está falando. É sobre o Deus dos israelitas. É sobre o grande Elohim. É o Deus criador, poderoso, forte. Esse Deus, o Deus das Escrituras, glorificou o seu servo Jesus. E aqui quando Pedro fala
servo Jesus, Pedro aqui não está simplesmente trazendo um título qualquer. Ele está evocando as profecias das Escrituras israelitas. Ele está evocando aqui Isaías. Ele está evocando as profecias acerca do servo do Senhor. Você encontra nos capítulos 52 e 53 do livro do profeta Isaías. Lá no capítulo 52, verso 13, o texto diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. O que Pedro faz aqui é confirmar que Jesus é este servo de Isaías. É o servo das profecias. É este Jesus que Deus glorificou, que Deus elevou, que Deus exaltou. Aquele que tem poder para fazer tudo o que quer, confirmou Cristo e exaltou a Cristo. E aqui eu quero que vocês me permitam ressaltar de maneira ainda mais clara, por meio dos textos bíblicos, o poder de Deus. Para que a gente tenha uma ideia correta, para que a gente não caia nessas mentiras que são ditas do teísmo aberto, desse Deus que não tem poder, é um Deus que é compassivo, mas que não interfere, que não muda, que não faz nada. Não é isso que a Bíblia diz. E aí, se você está anotando, anote as referências para você guardar essas referências para depois poder ler de novo. 1 Crônicas 29, 11, o texto diz: ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu. Ó Senhor, e este é o teu reino, tu estás acima de tudo. Diz, olha, não tem nada neste mundo que não seja de Deus. Não há nada no universo que não pertença a Ele. Depois, em Isaías 40, 26, ele diz assim: olhem para os céus. O autor nos convida a olhar para o universo, olhar para as estrelas, olhar para a grandiosidade da criação. E ele diz: quem criou as estrelas? É uma pergunta que não precisa de resposta, nós sabemos quem criou as estrelas. E ele diz: ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Nós nem sabemos quantas são. Nós nem temos como contar. Nós passaríamos a nossa vida inteira tentando conhecer o nome de cada uma delas e não faltaria tempo. Nós não teríamos condições disso. E ele diz: por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Olha só, irmãos. Nenhuma estrela ousa a sair da sua órbita, a deixar de estar lá no lugar certinho. Por quê? Porque o tamanho do poder e da força do nosso Senhor é incomparável. Aí tem outro texto de Isaías que, me perdoe, mas eu sempre cito ele aqui. 46, versos 8 a 10, ele diz: não se esqueçam disso. Tenham em mente. Lembrem-se bem, ó rebeldes, né? O profeta está exortando uma geração idólatra. Ele diz: olha, lembrem-se disso. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Quem pode dizer isso, irmãos? Quem pode dizer que faz tudo o que quer? Quem pode dizer o que vai acontecer amanhã? Não é por isso que vivemos ansiosos, porque não sabemos o dia de amanhã? Não é por isso que nós perdemos o sono? E Deus diz: olha, eu posso dizer o que vai acontecer amanhã. E por que eu posso dizer? Porque eu tenho poder para fazer a minha vontade. Porque nada escapa do meu poder e da minha força. Não tem nada difícil demais para mim, não há nada impossível que eu não possa fazer. E aí nós temos vários textos também onde Deus demonstra o seu poder, especialmente na história israelita, no período do Êxodo do Egito. Inclusive lá em Êxodo 14, 31,
é dito que quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, quando eles viram tudo que Deus estava fazendo, todas as pragas que Deus estava enviando, o que aconteceu com o povo? Ele diz, encheu-se de temor diante dele. E passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Eles viram, olha, com esse Deus não se brinca. Esse Deus é todo poderoso. Isso deve trazer temor no nosso coração. E aí nós podemos confiar nele. Por quê? Porque Deus é poderoso, mas nós sabemos os demais atributos. Deus é santo, Deus é justo. Que bom podermos crer nele. São muitos textos, irmãos, que mostram de uma maneira inequívoca, maneira clara, o tamanho do poder deste Deus. E quer saber aonde esse poder se revela de maneira ainda mais clara? Ironicamente, o poder de Deus é visto de maneira mais clara ainda na cruz de Cristo. Exatamente naquilo que aos olhos humanos talvez fosse um sinônimo de fraqueza. Aquilo que os próprios israelitas consideravam uma vergonha, uma derrota. Mas a palavra diz que a cruz é poder de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, os versos 18, depois no verso 23 e 24, Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que caminham para a destruição. Mas para nós, que estamos sendo salvos por ela, é o poder de Deus. Exatamente isso. É exatamente isso que acontece. Para aquele que não crê, é absurdo, é besteira, é bobagem. Mas para aqueles que creem, é poder, é Senhor. É graças a isso. É graças à morte do teu filho que eu sou salvo. O justo morreu no meu lugar, que sou injusto. Paulo diz que Cristo ele é poder de Deus, sabedoria de Deus. E isso deve nos dar grande confiança. Deus, no seu grande poder, nos salvou. E no seu grande poder vai nos guardar. E vai nos levar até uma herança que é eterna, conforme Ele nos prometeu. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5, é dito que todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Esperança, irmãos, na Bíblia, não é só a expectativa de que algo dê certo. Esperança na Bíblia é uma certeza absoluta. É certo. Ele diz, olha, nós temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder. É um poderzinho? É um poder pequeno? É só uma capacidade? Não, nós vimos. O poder de Deus é capaz de qualquer coisa. Ele diz, Deus está protegendo vocês para essa herança. E Ele está fazendo isso com o poder dEle. Qual é a chance, irmãos, de nós perdermos essa herança? Qual é a chance dessa herança ser mudada? Nenhuma. E Ele diz, Deus vai proteger até que vocês recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. É por isso que nós podemos ler os textos que falam sobre o reino eterno, Nova Jerusalém, e nos alegrarmos. Porque nós temos plena certeza de que um dia desfrutaremos disso. E isso é maravilhoso, irmãos. Portanto, irmãos, nós devemos entender este atributo divino da onipotência. O fato de Deus ser todo-poderoso, desta forma eu vou conceituar.
Deus ele pode fazer o que Ele quer. Nada o limita. Nada é difícil demais. E para o nosso deleite, um dos principais locais onde esse poder de Deus é centrado é em fornecer salvação para aqueles que Ele mesmo predestinou ao seu Filho. Deus está guardando o seu povo. E Ele está guardando com um propósito: desfrutarmos dele eternamente no seu reino de amor. E isso é maravilhoso. E aí talvez alguém vai dizer agora: mas pastor, o assunto de hoje não é má notícia, pastor. O Senhor está aqui só dando boas notícias. O que há de ruim em tudo isso que foi ensinado até aqui? Eu vou dizer que existe sim uma má notícia, irmãos. Que embora Deus seja todo-poderoso, e aqui você vai dizer que eu estou ficando louco, estou me contradizendo, né? Há algumas coisas que Deus não pode fazer. Mas como assim? Até o momento construindo a ideia de um Deus que pode tudo. E agora o Senhor vem e fala que tem coisa que Ele não pode fazer. Pois então, Deus ele não pode fazer nada que vá contra o seu próprio caráter. Deus não pode mentir. Deus não pode pecar. Porque isso vai contra a sua santidade. E muito menos, irmãos, Deus pode deixar impunes aqueles que estão em rebelião contra Ele. E é aqui que vai entrar a má notícia. E essa, irmãos, a parte final dessa exposição, eu diria que é a parte mais importante que nós temos que compreender. É a parte que nós temos que ter clareza acerca da má notícia que Pedro está dando aqui. Nós precisamos entender sobre a nossa real posição diante de Deus. E aqui nós precisamos ser sinceros sobre a nossa posição diante deste Deus que intervém e que é poderoso. Até aqui nós poderíamos ter pensado: mas que maravilhoso, né, saber que Deus existe. Que maravilhoso saber que Deus intervém na história. Que Ele pode agir da maneira que Ele quer, porque Ele é poderoso para isso. Nada é difícil demais para Deus. Que bom, né, poder saber dessas verdades. Só que para que isso seja de fato uma boa notícia para nós, tudo depende da nossa posição diante desse Deus que é todo-poderoso. Veja o que o apóstolo Pedro diz aqui acerca da posição dos israelitas diante desse Deus. Os versos 13 a 15. O texto vai dizer ali: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro ele deixa muito claro, nas suas palavras, de que os israelitas estão aqui em uma posição de total e completa oposição contra Deus. Deus glorificou Jesus a quem eles mataram. Aquele que Deus enviou, o santo e justo, o servo de Deus, os israelitas traíram, negaram e mataram. E essa é a terrível notícia que paira sobre eles. Essas pessoas estão agindo como verdadeiros inimigos, opositores de um Deus que age e que é todo-poderoso. E aqui eu quero que você compreenda a gravidade disso aqui, irmãos. E aqui é importante destacar: essas palavras estão sendo ditas a um povo que está nas portas de acesso ao templo. Essas pessoas estão ali para prestar culto, para realizar as suas orações ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus das Escrituras. Esse Deus que intervém é poderoso.
Eles estão ali para isso, para cultuar esse Deus. Na visão deles, na opinião dessas pessoas, jamais passaria na cabeça delas naquele momento de que elas eram inimigas de Deus, do Deus que elas estão indo lá cultuar. Na cabeça delas, eles são os filhos de Deus, o povo das promessas de Deus. E isso, irmãos, deve nos fazer pensar sobre a nossa própria posição diante do Senhor. Porque essa informação fará com que as verdades acerca da pessoa de Deus, a sua capacidade de interferir e o seu poder, se torne algo maravilhoso ou terrível. Existem só duas opções aqui. Você pode ser amigo, ou melhor, um filho amado de Deus, alguém privilegiado por essa posição, ou você será um inimigo. Não existe caminho do meio. É amizade ou inimizade. E aí quando Paulo fala sobre isso nas suas cartas, ele vai dizer em Romanos 5:10 e Colossenses 1:21, ele está lá no texto, ele está se dirigindo aos crentes de igrejas reais, de igrejas que existiam. Crentes que ele está lá ensinando. E ele diz nesses versículos de Romanos 5:10 e Colossenses 1:21, que todos aqueles membros dessas igrejas eram no passado inimigos de Deus. Ele diz, olha, vocês todos eram inimigos de Deus. Mas ele diz que essa posição havia mudado no momento em que eles se uniram ao Filho. Você passou a ser amigo a partir do momento que vocês se uniram a Jesus Cristo. A epístola de Tiago também, o Tiago fala sobre a amizade e inimizade com Deus. Ele diz lá no capítulo 4, verso 4, ele diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Romanos 3 e Efésios 2 talvez sejam os textos mais assustadores sobre isso. Porque Paulo vai dizer que todos os seres humanos nascem inimigos de Deus. Ele diz que todo ser humano nasce em completa alienação de Deus, em rebelião. E aí, segundo a consequência natural disso, de acordo com o que Paulo diz, é que todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, sem Deus e sem esperança. E essa é a má notícia que todos nós temos que saber. Todos nós nascemos em uma situação semelhante à dos israelitas aqui do texto. Nós nascemos inimigos de um Deus que intervém e que é todo-poderoso. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos com um coração que é inclinado ao mal. Tiago também, nesse mesmo capítulo 4 dessa epístola, nos versos 1 a 13, ele faz uma descrição do nosso coração. Tiago ele faz uma descrição do nosso interior corrompido. E se nós formos verdadeiramente sinceros e honestos com nós mesmos, nós vamos concordar com ele. Ele diz assim, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Ele diz, de onde vem toda essa animosidade que nós temos uns com os outros? Todas as brigas que há entre nós, as guerras, ele diz, está aqui dentro. Esse é o motivo. Esse é o motivo. É um coração inclinado a brigar e fazer guerras. Ele diz, vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Esse é o nosso coração, irmãos. Nosso coração é inclinado. Até mesmo quando nós nos colocamos em oração a Deus, nós priorizamos aquilo que nós queremos. As nossas próprias necessidades, para que a gente possa esbanjar e ter prazeres neste mundo. Esse é o nosso coração, irmãos.
Se você for sincero e olhar para dentro de si, você vai concordar. Tiago, é verdade, Tiago, tu me conhece. Não sei como, mas tu me conhece. E agora, como reverter essa situação? Como reverter isso? Só existe um caminho, segundo a palavra de Deus. E aqui Pedro vai mais adiante dizer no verso 19, qual é esse caminho? É o caminho do arrependimento e da conversão. É reconhecer que a má notícia é real, de que o nosso coração é realmente, essencialmente mau, e nós somos inclinados, que nosso coração jamais foi reto e santo o suficiente diante de Deus. Que se nós colocarmos os 10 mandamentos como um espelho para a nossa vida, nós vamos ver que nós jamais, nunca cumprimos nem o primeiro. É reconhecer isso. E aí então, irmãos, nos arrependermos disso. E aí então nos apropriarmos da solução que Deus providenciou a nós. O sacrifício de Jesus. O sacrifício que purifica todo o pecado. Romanos 5,10 diz, porque se nós, quando inimigo de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E assim como os israelitas, nós precisamos perceber o nosso erro, reconhecer o nosso pecado e nos voltarmos a Cristo. Nos voltarmos a Deus arrependidos e crentes. Crentes, tendo fé naquilo que Cristo fez por nós. Verdadeiros discípulos. E aí então, somente então, Deus estará disposto a nos perdoar e a nos restaurar como parte do seu povo, nos conduzindo e nos concedendo vida eterna. E aqui, irmãos, a gente jamais pode esquecer de qual é o sinal mais seguro de que estou realmente unido a Cristo. Qual é o sinal mais seguro de que eu estou de fato reconciliado com o Pai? O coração nenhum de nós conhece, irmãos. Nenhum de nós sabe verdadeiramente se alguém é crente ou não é. A gente vê apenas os indícios, aquilo que é exterior, que são as boas obras, que é aquilo que é feito na vida da pessoa. Mas nós não conhecemos o coração, isso só Deus sabe. Então qual é a forma mais segura de sabermos que eu mesmo fui reconciliado, se eu de fato creio? É a obediência aos mandamentos. É uma vida de constante aprendizado e de prática daquilo que você aprende por meio de Cristo e da sua palavra. Jesus falou isso. Não é a minha opinião, irmãos. Jesus disse lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem ama, obedece. Quem ama, busca, mesmo imperfeitos, irmãos. Mesmo imperfeitos, mesmo na dificuldade, mesmo no tropeço, nós buscamos, o crente ele vai querer viver de acordo. Ele se senta aos pés de Cristo por meio da palavra para aprender e ele busca botar em prática porque ele ama o seu Redentor. Ele sabe que este é o caminho que ele deve seguir. Se tropeçou, ele vai se arrepender. E qual é a prova do arrependimento? Mudança de vida. Correção de maus hábitos, de más práticas que vão contra as Escrituras. Então a má notícia apresentada pelo apóstolo Pedro, nesse seu segundo sermão aqui no livro de Atos, aponta para a oposição em que os israelitas se encontravam diante de um Deus que intervém e que é todo-poderoso. Pedro ele começa esclarecendo este ponto. É como se ele estendesse o pano preto, o veludo escuro ali na mesa, para que na sequência ele possa então apresentar Cristo, a cruz, o seu sacrifício, como um verdadeiro tesouro. Para que a boa notícia do Evangelho possa resplandecer aos olhos deles como uma joia preciosa.
para que eles possam abraçar aquela mensagem, tendo o entendimento de que antes eles estavam em inimizade contra um Deus que é temível. Essa má notícia é a mesma sempre, irmãos. Não é só para eles. Nós precisamos entender isso. Ninguém jamais será bom o bastante. Ninguém jamais será santo o suficiente. Porque todos nós somos pecadores. Da mesma forma que os israelitas. Nós temos que entender a realidade do pecado, para que Cristo possa brilhar aos nossos olhos. Eu gostaria aqui de encerrar essa exposição, irmãos, com alguns alertas diante de tudo isso que nós vimos aqui em Atos 3, de 11 a 15. São 3 alertas que nós devemos ter cuidado. É parecido com os venenos que nós vimos na quarta passada aqui. São coisas que nós temos que estar atentos, de acordo com aquilo que nós vimos no texto. O primeiro alerta, irmãos, que eu queria deixar aqui. Nós precisamos estar sempre atentos sobre a possibilidade de estarmos vivendo uma religiosidade vazia. Por que eu digo isso? Porque os israelitas aqui no texto estavam frequentando o templo. Eles estavam se dirigindo para o horário das orações tradicionais. Eram pessoas que imaginavam que Deus estava com elas. Certamente foi um choque ouvir de alguém de que elas estavam, na verdade, trabalhando ativamente contra Deus. Imagina, você passa a vida achando, nossa, eu estou fazendo tudo certo na minha vida. Olha só, eu vou no templo, eu vou nos horários de oração. Aí vem alguém e diz para mim que eu sou um inimigo de Deus. Que eu sou um opositor. Meu Deus. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Se você não estiver unido a Cristo, se você não estiver em um verdadeiro relacionamento de discipulado com Ele, não importa quantas vezes você diz que ora. Não importa quantas vezes você frequenta uma igreja. Não importa quantas vezes você jejua na semana. Isso não vai mudar a realidade. A única coisa que salva, a única coisa que pode mudar a sua condição, que você nasce com ela de rebelde contra o Senhor, é estar unido com aquele que morreu para nos redimir. É estar unido com aquele que morreu para nos reconciliar com Deus. E como eu sei que estou nessa posição, como eu sei que eu sou um amigo de Deus, a resposta é discipulado. Você é um discípulo de Jesus, assim como eram Pedro e João? Você tem procurado aprender com Cristo e viver de acordo com as suas palavras? Jesus é para você o seu bem mais precioso? Você procura se alimentar e tem visto no seu coração sede de cada vez querer mais dele, de cada vez estar mais alegre, contente por aprender e poder botar isso em prática na sua vida? Esse é o ponto, irmãos. Muito cuidado com falsa religiosidade. Aquilo que você acha que é salvo porque você está fazendo tais coisas. Olha, eu acho que Deus vai me salvar porque eu não perco um culto na minha igreja. Os israelitas aqui não perdiam um horário nas suas orações. E Pedro disse para eles, vocês são inimigos. Inimigos de Deus. Segundo alerta. Esteja sempre atento a deuses falsos que são oferecidos a nós. E esses deuses falsos, irmãos, eu não estou falando apenas do testemunho de Jeová que está na frente do shopping, entregando cartinha, panfleto. Eu falo também daquele que você cria no seu próprio coração. O Deus falso que o seu coração apresenta a você. O único Deus verdadeiro é o Deus que se revela a nós por aqui. Muitas pessoas creem nos seus próprios deuses. São os mais diversos. É o bom velhinho, é o cara lá de cima, é o Deus da lâmpada mágica, é o Deus que o pastor Adriano na última pregação ele falou, o Deus que ama, mas que não manda.
Ele nunca exige nada. Ele não pede adoração. Ele só está lá para você ter uma conversinha, pedir coisas. Esse Deus não vem da Bíblia. Vem da cabeça das pessoas. Cuidado com aquele tipo de pensamento que diz: ah, mas eu me relaciono com Deus do meu jeito. Ah, não, eu tenho o meu relacionamento com Deus. Ele não é igual ao teu, mas eu creio em Deus. Eu falo com Deus. Irmãos, isso é incompatível com a palavra. Isso é incompatível com o que a Bíblia diz. Leia Êxodo e Levítico e veja se Deus permite esse tipo de relacionamento, faça do seu jeito. Deus estipulou regras rígidas sobre a maneira que nós devemos nos colocar diante dele. Deus, ele é o dono de tudo. É o Deus que ordena, que faz, que intervém e que é todo poderoso. Nós precisamos buscar na Bíblia a maneira de guiar o meu relacionamento com Deus. Como que a Bíblia ensina que eu devo me colocar diante dele? Como que eu devo me dirigir a ele? De que forma Deus ouve as minhas orações? Como isso funciona? A Bíblia tem que ser o nosso guia. Se em algum momento você pensou, não, mas eu até leio, mas eu creio que Deus fala comigo de uma maneira especial. Queridos, nós não somos especiais, amados. Nós não somos nem um capítulo da história. A gente acha que a gente é o livro inteiro, muitas vezes. A gente não é nem uma vírgula da história. A história é de Deus. A história da sua glória. A história do seu poder. A história do seu filho. Nós devemos aprender por meio da Bíblia como nos colocar diante desse Deus grandioso. Terceiro e último alerta. Queridos, vocês podem estar enganados diante da sua posição diante de Deus. Vocês podem estar enganados. Pensem nisso, irmãos. Se tem um assunto que você não pode se enganar, é sobre isso. Acharmos que somos amigos de Deus. Acharmos que somos filhinhos amados. Mas, na verdade, estarmos na mesma posição dos israelitas aqui. Em oposição contra Deus. Irmãos, eu jamais quero deixar vocês confortáveis em uma religiosidade, porque nós temos uma tendência a nos tornarmos religiosos, a fazer rituais de maneira automática, a achar que tudo está bom e não mudar nada. Não, nós temos que toda hora, é para isso que serve o culto no domingo, para a gente pegar a Bíblia e dar um chacoalhão em nós mesmos. Talvez eu me acostumei com essa vida. Talvez eu me acostumei com a minha rotina de evangélico, mas eu não tenho nenhum relacionamento pessoal com o Senhor. E aí você tem que ser sincero consigo mesmo. Você tem que ponderar. Será que eu realmente entendi a gravidade do meu pecado? Será que eu realmente reconheço e percebo este mal que o pastor diz que habita em mim? Será que eu realmente me arrependi disso? Será que eu vivo diariamente uma constante luta com coisas que eu percebo em mim que desagradam a Deus? Não existe crente que não lute diariamente, irmãos. O crente verdadeiro vem para o culto no domingo como um refúgio das suas lutas do dia a dia. É uma alegria poder estar com os irmãos e compartilhar das suas dificuldades, das suas lutas, das suas deficiências, dos seus pecados. É muito estranho ver crentes que não têm problema nenhum. Parece que a vida toda está... Senhor, não volta porque está tudo muito bom. Oramos diariamente, Senhor, volta logo, Pai. Vem depressa. Arrependimento é sinônimo de mudança de vida. Eu reconheço que o único caminho para que eu me veja livre do corpo dessa morte é Jesus. Ou será que eu ainda coloco as minhas esperanças em outras coisas? Na minha própria bondade, no fato de que eu vou à igreja, porque a minha família é cristã, porque meus pais me trazem todo domingo, porque eu falo com Deus do meu jeito. Irmãos, se tem um assunto que nós não podemos errar, é esse. Então eu vou dar alguns segundinhos para que você pense um pouco sobre essas realidades, tudo aquilo que foi falado, e aí então vamos orar para encerrar essa exposição.
Ó grande Deus, soberano Senhor, louvado seja Deus que nos criou, Deus que nos dá tudo aquilo que nós precisamos nessa vida. Tu não deixa de prover, nem para aqueles que são teus inimigos, existe a graça comum que se estende a todos. Mas nós sabemos por meio das Escrituras que não importa quão bom seja a nossa vida aqui, existe uma realidade que é eterna. E essa é a verdadeira realidade que importa. O que são poucos anos diante dos séculos e séculos? O que são, Pai, poucos dias em relação à eternidade que nos espera? Pai, nos ajuda a não errarmos nisso. Abre os nossos olhos da fé. Abre o nosso coração para entendermos essa má notícia que foi pregada pelo apóstolo Paulo naquele momento em Atos 3. No momento em que os israelitas estavam ali, todos perplexos diante de um grande milagre, diante de uma grande ação tua que interveio na história humana e demonstrou o seu imenso poder. Essas pessoas jamais imaginariam que eram inimigas tuas. Pelo contrário. Mas o Senhor revelou a elas a verdade. O Senhor deu a elas a oportunidade de saber o que estava acontecendo e entregou para elas um caminho a seguir. Um caminho redentor. Isso permanece para nós hoje aqui, Senhor. O Senhor expôs, por meio da Tua palavra, a má notícia. Essa má notícia trata do pecado em nós, da nossa rebelião inata. Nascemos inimigos do Senhor. Mas amorosamente o Senhor se revelou por meio da palavra e por meio do Filho. Veio a este mundo, morreu o sacrifício necessário, o preço que precisava ser pago para que pudéssemos ser reconciliados contigo. Basta nós nos apropriarmos de Jesus como nosso. Nos apropriarmos do sacrifício que nos substitui. A morte do justo pelo injusto. Precisamos nos reconhecer como injustos. Nós sabemos que até mesmo isso depende da Tua graça, do Teu Santo Espírito a nos convencer disso. Por isso, Pai, que nenhum de nós saia daqui enganados em relação à sua posição. Nos ajuda a não vivermos uma falsa religiosidade, algo vazio, mas que não muda a nossa posição diante do Senhor. Nos ajuda, Pai, a estarmos sempre atentos a falsos deuses que muitas vezes são sugeridos pelo nosso próprio coração. E possamos crer no único verdadeiro Deus, o Deus das Escrituras. E aí então, Pai, possamos ter certeza dessa esperança de salvação que o Senhor nos promete, que promete nos guardar no seu grande poder. Obrigado, Pai, porque jamais seríamos capazes de resolver essa nossa situação, esse grande dilema. Mas o Senhor, amorosamente, graciosamente, veio a nós, se revelou a nós e entregou o caminho. Nos ajuda, então, a andarmos nesse caminho e nos faz, Senhor, perseverarmos nele até o fim. É o nosso desejo de oração, em nome de Cristo. Amém.